Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e hoje em edição especial. No episódio 12, que foi ao ar ontem, nós falamos sobre o Dry Aged Beef, a carne maturada a seco, que vem fazendo muito sucesso nos últimos tempos e já conta com uma legião de fãs. Para falar tecnicamente sobre o assunto, eu conversei com a doutora Renata Tieco Nassu, que é PhD em Tecnologia de Alimentos e pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, onde atua principalmente em pesquisas relacionadas à qualidade e segurança de alimentos e análise sensorial de carnes. Nessa entrevista, a doutora responde as principais dúvidas sobre o Dry Aged, como se a carne é mais macia, se é mais saborosa, se oferece algum risco e dá também algumas dicas de preparo. Só que essa entrevista está disponível apenas no nosso canal do Spotify. E para não deixar os nossos inscritos do YouTube na mão, hoje eu vou fazer um teste prático, comparando uma carne normal com uma outra Dry Aged. Aqui não vai ter tanta ciência, já que eu não tenho os equipamentos necessários para isso. Será mais um teste sensorial, que eu vou compartilhar com vocês. Uma mistura bem mal feita de Netão Bom Bife com o Manual do Mundo. Dois canais que eu adoro e recomendo. E para fazer esse teste, eu comprei duas carnes equivalentes. 2 steaks New York Strip, que nada mais é do que o nosso bom e velho contrafilé. Ambos de Angus, no açougue do Debete, que é referência em Dry Aged em São Paulo. Eu vou preparar esses dois cortes na churrasqueira e vou compartilhar com vocês a minha percepção. Mas antes disso, eu vou abrir essas carnes aqui e a gente vai dar uma analisada nelas in natura. Bom, agora eu vou abrir essa carne aqui para a gente ver como é que ela é ainda in natura, quais são as principais diferenças entre elas. Abri primeiro a carne Angus normal. Vê que é um corte bem bonito, muito bem feito. Cheiro de carne fresca. E agora abrir o nosso Dry Aged. Primeira diferença que a gente pode notar é que o Dry Aged vem com osso. Todos os cortes Dry Aged, pelo menos os vendidos no Debete, eles vêm com osso. O cheiro também é diferente. É um cheiro um pouco mais amanteigado. Mas muito bom o cheiro. Bom, outra coisa que dá para ver aqui claramente é que os bifes eles têm um tamanho equivalente. Só que o bife Dry Aged é mais leve. Por quê? Porque ele perde água nesse processo. Primeira coisa que a gente tem que falar antes, até de mexer com isso, é em relação ao preço. Resgatando as nossas embalagens aqui, o bife convencional ele custa R$ 79 o quilo. É um preço elevado, mas por uma carne de qualidade é um preço razoável. Já o bife Dry Aged, que lembrando é o mesmo corte, ele custa R$ 159 o quilo, ou seja, custa o dobro do preço. Então temos aqui já a primeira diferença em relação ao preço. Dry Aged custa o dobro. Seguindo aqui, a relação do cheiro, aqui já é um pouco mais amanteigado, aqui já tem um cheiro um pouquinho mais de carne fresca. A questão da coloração. O Dry Aged, ele também é um pouco mais escuro. É possível ver que ele tem uma cor mais densa, talvez seja porque todas as propriedades estejam um pouco mais concentradas. Aqui a gente vê uma coloração mais normal, mais amarronzado. Aqui está mais para um avermelhado. A carne tem realmente uma diferença significativa de cor. Outra questão é da textura, que a gente pode ver que aqui o Dry Aged ele é um pouquinho mais mole, vamos dizer assim, do que a carne convencional. Né? E o outro ponto que chama muito a atenção é a gordura.
Que aqui a gente tem aquela capa de gordura normal. Aqui parece realmente uma manteiga, porque a gordura ela está muito mais consistente, muito mais clara, né? Apesar de quando você vê aquele dry aged antes da limpeza tá aquela casca escura, depois que você limpa, aqui ó, realmente parece uma manteiga mesmo. Bem diferente a textura, que aqui é mais escorregadio, tá mais para um óleo. Aqui está mais para manteiga. Então, essa é uma outra diferença muito clara. Agora, a gente vai preparar essas carnes na churrasqueira. Eu vou fazer sem sal, sem nenhum tipo de tempero, para a gente conseguir identificar realmente as diferenças de sabor sem qualquer disfarce. Primeiro, a convencional. E aqui a dry age. Lembrando que o ideal é que elas sejam ponto menos, ou seja, bem vermelhinha por dentro. A gente vai deixar aqui 5 minutinhos de cada lado e a gente já volta para ver o resultado. Vamos aproveitar enquanto a gente está preparando a carne para explicar um pouquinho desse processo de maturação a seco. No caso do debete, a maturação é feita de 30 a 120 dias, mas existem açougues que fazem dry aged de até 1 ano. Talvez vai ficar um pouco forte, mas por que vai ficar forte? Porque quanto mais tempo a carne fica, mais o sabor vai se concentrando, já que a carne perde água nesse processo. É um processo semelhante ao do queijo. Durante o processo de envelhecimento, que é feito em câmaras com temperatura e umidade controlados e que também exige uma ventilação constante, bactérias vão agindo no interior da carne e quebrando as fibras, o que teoricamente deixaria o produto mais macio. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom pessoal, então vamos direto ao que interessa aqui. Vamos ver o resultado final da nossa carne. Primeiro, a nossa carne normal. Vou dar um corte no meio aqui para a gente ver como é que ficou. Bem vermelhinho por dentro. E agora o nosso dry age, tomando cuidado aqui também que tem um osso no meio. Olhando aqui, a gente pode ver que não tem muita diferença visual. Agora a gente vai fazer alguns testes para ver, em relação à percepção, quais são as grandes diferenças. Primeiro, a gente vai ver a questão do sabor. Então vamos cortar aqui uma fatiazinha, não muito fina, dessas duas carnes. Então, a carne normal, lembrando que não tem sal nem nenhum tipo de tempero. Ela desmancha muito fácil. O sabor é ótimo. Tá realmente bem macia. Desmanchando. Agora, hora da verdade. O nosso dry aged. Bem mais macio. O sabor é um pouquinho diferente. Mas muito boa. Vou comer até com a parte da gordurinha aqui para a gente ver a diferença que faz o envelhecimento na gordura. Muito bom. Se a gente colocar um salzinho aqui então, vai ficar ainda melhor.
Salzinho com pimenta moída. Nosso dry age. Olha como desmancha. Agora convencional. Muito boa também. Qual que é a conclusão que a gente tira depois desse teste? Realmente, existem diferenças entre Beef Dry Aged e a carne convencional, sendo que as duas são carne de qualidade. Animais Angus, carne marmorizada, uma carne superior. É muito difícil que fique ruim uma carne dessa. Mas qual que é a grande conclusão? O fato é que as duas estão ótimas. Se vale a pena, aí é uma questão bem pessoal. Na minha opinião, o Dry Aged custa o dobro do preço. E ele não é 2 vezes melhor do que a carne convencional. Então, eu teria isso para comer no meu dia a dia? Dificilmente. Mas, de vez em quando, é uma coisa legal de se fazer. Se você nunca experimentou, eu recomendo que você experimente uma vez comer esse Dry Aged sim. É realmente uma experiência diferente. Agora, no dia a dia, vai de cada um, principalmente do bolso de cada um. Por hoje é isso. Espero ter ajudado aqui, fazendo esse complemento do nosso podcast. Vale a pena ouvir a entrevista completa no Spotify com a doutora Renata. Lá ela explica tecnicamente o que acontece, quais são as diferenças, se dos equipamentos existe realmente algum tipo de diferença, se os testes que eles realizam realmente dá um sabor diferente, se existem riscos envolvidos também nesse processo, porque o Dry Age em muitos lugares ele é vendido muito mal passado. Será que isso pode oferecer algum risco? A doutora Renata vai responder isso lá no nosso podcast número 12. Já está disponível no Spotify. Se gostou do vídeo, segue a gente no YouTube, no Spotify, no Facebook, no Instagram. Por hoje é isso e até a próxima.